Olá! Eu vim aqui hoje falar um pouco sobre a minha história com o crochê, como que o crochê tem um sentido diferente na minha vida, como eu utilizo ele como uma forma de me expressar, de mostrar minhas ideias, e também gostaria de compartilhar, os objetivos do canal, de compartilhar as ideias que eu crio, as peças que eu faço e falar um pouquinho então sobre os objetivos desse canal. Tem uma frase que eu gosto bastante e que eu acho que faz total sentido aqui com o artesanato e com o meu fazer no crochê, que eu gostaria de ler para vocês, que é assim: a ciência descreve as coisas como são, a arte como se são sentidas, como se sente que são. Então, eu sou a Camila e gostaria de me apresentar. Então, eu poderia dizer que eu sou crocheteira, agora então recentemente youtuber. Posso dizer que eu sou bióloga, mestre em aquicultura, sou servidora pública, sou educadora, sou mãe, sou esposa, né? Poderia usar esses papéis assim que eu desempenho na minha vida para me apresentar. Mas eu gostaria de ir um pouco além disso e falar para vocês que eu sou uma pessoa que vem tentando encontrar assim um sentido na vida, uma alegria, talvez uma felicidade possível, apesar de todos os infortúnios e dificuldades talvez assim dessa vida, desse mundo caótico. E acho que o crochê me ajuda com isso, né, a dar um pouco de sentido para minha vida. E nesse vídeo, então, hoje eu quero falar um pouco sobre a minha história com o crochê, como que ele apareceu na minha vida, qual é o motivo de eu estar aqui também na internet, superando minha timidez, algumas das minhas crenças assim limitantes, lidando com essa questão do perfeccionismo também, né? Porque uma das ideias talvez que eu tinha é que tinha que estar tudo perfeito para começar, e não tá, vocês estão vendo isso, e eu comecei igual e vamos nos aperfeiçoando no caminho da forma como for possível, tá? Então, assim, falando um pouco da minha história, como que aprendi a fazer crochê e tudo mais. Eu não lembro certo a idade que eu tinha. Eu acredito que com 7, 8 anos, assim, era bem novinha, era criança, e a minha mãe me ensinou a fazer as correntinhas, né? Eu lembro. Era ainda com aquela linha Clé, aquela bem fininha, e a agulha a mais fininha. Eu acho que é a pior possível, né, para aprender a fazer crochê. Mas era o que tinha. Eu também não sei se a mãe tinha conhecimento de que tinha agulhas assim mais grossas, fios mais grossos para aprender, como hoje é comum, né, as pessoas aprenderem, principalmente eu vejo aqui na internet, com um fio mais grosso, uma agulha também mais grossinha que facilita, né? Então eu fazia assim correntinhas, eu lembro de ter bastante dificuldade, meio que apertava demais, fazia nó, mas eu persisti. E o que a mãe me ensinava era fazer barrinhas assim de toalha, algum guardanapo, alguma coisa assim, mas eu não via muito sentido naquilo, assim, em despender um tempão para fazer uma barrinha de uma toalha que eu ia usar como pano de prato, por exemplo. Mas assim, eu aprendi. Ao mesmo tempo, assim, minha mãe me ensinava a fazer roupinha para as bonecas, não de crochê, daí com tecido, costurando, e eu achava o máximo aquilo, poder criar. E eu ficava olhando também, assim, alguns guardanapos que a mãe tinha, assim, que tinha um bico tipo 3D. Hoje parece 3D, mas assim, alto relevo. E também a gente ganhou algumas coisas de uns parentes, e aí tinha uns guardanapos que tinha uns patinhos assim que saía pra cima, era uma espécie de amigurumi mesmo, mas no guardanapo. E aí tive que colocar enchimento pra ficar assim de pezinho. E eu me deslumbrava com aquilo, porque eu pensava, como assim? Com o crochê dá pra fazer essas formas, dá pra fazer essas coisas diferentes.
e eu não sabia como fazer, né, obviamente. E eu me arrisquei, eu lembro que eu me arrisquei a fazer um chapéuzinho com aquele fio de polietileno, vou botar aqui, agora me fugiu o nome certinho. E ficou assim, horrível. É porque eu não tinha noção de quantos pontos, quantos aumentos tinha que colocar, né? Então a aba ficou super franzida, assim, e caída. Depois eu tinha vergonha de usar aquilo, mas era eu que tinha feito, né? Enfim, ficou por aí um bom tempo. Bom, e o crochê, assim, ficou com uma experiência lá da infância. Durante a infância, início da adolescência, talvez. Eu também aprendi outros tipos de artesanato. Aprendi a fazer um pouquinho de macramê, um pouquinho de ponto cruz, de vagonite. E eu achava muito interessante, assim, mas depois, conforme a vida foi seguindo, eu fui fazer faculdade, fui fazer mestrado, aquilo ficou de lado, né? E foi voltar para minha vida o crochê durante assim o ano 2015, durante uma fase que foi difícil para mim. Eu fazia então mestrado e o meu plano era fazer doutorado no exterior. Eu queria ir para a Austrália, tinha me inscrito no programa Ciências Sem Fronteiras e tava meio que tudo certo assim para ir. E eu não tinha plano B, eu não tinha pensado num emprego, num concurso e nada disso. Mas para minha surpresa houve um corte assim do programa, né, nas bolsas, e obviamente eu e um monte de gente não foi contemplado. Então, depois do mestrado, eu voltei para casa dos meus pais e tive que lidar assim com essa situação que foi bem complexa para mim, que foi voltar a depender dos meus pais, voltar ali viver na casa deles, com as regras deles, lidando com algumas dificuldades que eu tinha no relacionamento com eles também. E durante essa fase eu fiquei procurando trabalho, óbvio que não encontrei, porque a minha formação não é uma formação que é facilmente assim absorvida no mundo do trabalho. E então eu fiquei estudando muito para concurso. Eu desenvolvi uma gastrite nessa época, acho, de tão puxado que foi pra mim ter que passar por tudo isso. E o crochê voltou. Eu acho que eu vi foi no YouTube e algumas peças assim, e eu me inspirei a começar a fazer, né? Assistir os tutoriais ali das artesãs, eu fiz algumas peças, inclusive se você não viu aquele vídeo que eu já gravei sobre as peças que eu teci, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no final também, para você ver ali, eu mostro, né, algumas dessas peças que eu fiz nessa época, e eu me deslumbrei com a possibilidade de fazer roupas, né, então foi o que eu sempre gostei. E eu acho que me ajudou muito passar por essa fase, tá ali crochetando, tecendo. E daí é claro, né, com uma maturidade maior do que eu tinha quando criança, aprendi coisas diferentes. E aí eu, né, vi que era possível fazer outras coisas além daquelas coisas assim que eu não julgava muito interessante, né, de decoração e tal lá quando eu aprendi a fazer crochê, né? E, enfim, fui me aperfeiçoando. Em 2017 comecei a trabalhar como professora de ciências e no final desse mesmo ano eu noivei. E aí então veio assim toda aquela coisa de preparar o casamento e eu pensei, eu vou fazer meu vestido de crochê. Bem louca, e eu não tinha assim ideia de como que eu poderia fazer isso. Eu procurei, obviamente, tutoriais, eu quero fazer um vestido. E eu não achei o que eu queria. Assim, eu não achei nada parecido com o que eu tinha na minha mente. Então eu pensei, eu vou criar, eu vou fazer. E aí o meu vestido de noiva foi
a minha primeira criação, na verdade, assim, foi eu vou fazer tantos motivos, vou fazer o ponto assim, vou fazer aumentos dessa forma, E então, sem estudar de modelagem nem nada, que eu fiz mais adiante, daí estudei um pouco, mas naquela época não, eu fiz e fui experimentando em mim mesma e daí teci meu vestido de noiva. Se você quiser mais detalhes, né, de como que foi esse processo de criação aí do meu vestido de noiva, quer ver detalhes dele, comenta aqui porque eu posso fazer um vídeo, tá? Tem já alguns pedidos naquele outro vídeo, peças que eu teci, mas se tiver mais pedidos eu posso fazer esse vídeo mostrando e contando como foi. Voltando então aqui, fiz o vestido de noiva e pronto, assim, passou, né? Eu tava envolvida com o meu trabalho, da aula e tudo mais. E em 2019 eu precisei fazer uma cirurgia, né? Eu passei por um processo de câncer de tireoide, então isso mexeu bastante comigo. E eu precisei ficar afastada da sala de aula há 90 dias, né? Porque não podia falar, que mexe bem aqui. E durante aquela fase eu fiz muito crochê. E aí que veio a vontade, assim, de trabalhar só com aquilo. E inclusive eu tava me projetando para isso, assim, mais adiante. Eu acho que eu gosto tanto de crochê que eu quero trabalhar com isso. Eu quero fazer, né, desse hobby, talvez aí minha fonte principal de renda, meu modo de ganhar vida. Mas isso não aconteceu porque, né, eu tinha um planejamento assim, porque veio uma surpresa muito boa que foi a nomeação num concurso federal que eu tinha feito naquela época lá, que estava estudando, que passei por dificuldades, e veio essa nomeação e eu e meu marido assim abraçamos, nos mudamos de cidade para eu assumir, né, uma coisa que também assim eu lutei tanto para conseguir, sempre gostei bastante de estudar e é o meu atual trabalho, né? Então é onde eu tô hoje, eu ganho minha vida dessa forma, mas o crochê sempre continuou nos bastidores, assim. E aí eu fiz algumas peças, né, para vender, fiz algumas coisas por encomenda, faço para dar presente e tudo mais. E continuei crochetando, estudei um pouco, porque eu queria fazer roupa, então estudei sobre modelagem, sobre como adaptar, né? Porque algumas coisas assim que a gente estuda lá na modelagem plana, por exemplo, não se adaptam totalmente para o crochê. O crochê é tipo uma malha, então às vezes no fazer mesmo no dia a dia, no tecer é que a gente vai adquirindo experiência e vai, né, ficando boa naquilo, vai se aperfeiçoando. E então, agora em 2024, depois de passar, né, pelo puerpério, o nascimento da minha filha, a gestação também foi uma fase assim muito rica de produzir coisas assim. Eu tenho muitas ideias, assim, essa cabeça que ela, às vezes, ela ferve, assim. Tenho muitas ideias e às vezes eu vou anotando, às vezes não consigo anotar tudo. E eu gostaria de dividir com vocês, com quem gosta de fazer crochê, tudo que vem aqui, e eu gostaria de passar isso adiante. Eu acho que o crochê, ele me ajudou a lidar com tantas coisas, a ser, né, uma forma de eu me expressar, assim, de encontrar às vezes significado, né, para as coisas, para os momentos que eu vivo. E eu acho que eu quero passar isso adiante e mostrar para vocês. Espero também que isso ajude quem tá aí
também crochetando, né, que às vezes precisa de uma inspiração, precisa de uma explicação talvez um pouco mais detalhada, um passo a passo. Quem quer fazer coisas, mas não necessariamente tá naquela vibe criativa e quer, assim, achar um modo como fazer. Então o canal vem, né, no sentido, assim, de dividir um pouco disso tudo que passa aqui dentro de mim e compartilhar isso com vocês. E se vocês curtirem o conteúdo, comentarem, eu vou entender que isso é um sinal de que tem interesse, né, que vocês gostam do que eu tô fazendo, e vou fazer ainda mais, né, vou me esforçar para profissionalizar mais esse espaço, né, que ainda para mim tá iniciando, engatinhando aqui, né. E também gostaria de saber de vocês qual tipo de conteúdo vocês querem receber, né? Tô fazendo aí uma série de vídeos sobre o vestido da Isis, que eu tô crochetando, como que eu tô fazendo, como processo criativo, tudo que não dá certo, tudo que dá certo. E eu queria saber se vocês gostam desse conteúdo, se vocês preferem só tutorial das peças lá que eu mostrei naquele vídeo, peças que eu teci. Tem alguma que interessa, né, vocês, que faz sentido, assim, que você gostaria de aprender a fazer, que aí eu posso gravar, né, um conteúdo que seja direcionado, que tenha, assim, a ver com o que vocês estão buscando. Bem, então eu acho que estão respondidas aí todas as perguntas, né? Tudo que eu me propus a falar nesse vídeo. Talvez o que ficou faltando falar também é que eu sou gaúcha, tenho 34 anos e tô aqui, né? Compartilhando então um pouco que eu sei com vocês, tentando fazer desse espaço assim, talvez um pouco mais profissional e me aperfeiçoando. Gostaria de saber então o que vocês gostariam de receber, o que vocês gostam de aprender. Se vocês gostam do conteúdo, deixe sempre o curtir, comente se você gostou do vídeo, fale aí um pouquinho então o que você achou da minha história, se você se identifica ou não com alguma coisa aqui que eu trouxe aqui. E claro que com o passar do tempo, se o canal continuar, a gente vai continuar se conhecendo, né? Espero que vocês falem aí nos comentários também o que vocês fazem, se vocês trabalham com crochê ou fazem dele mais um hobby mesmo. E espero continuar aqui com vocês por um longo tempo, tá bom? Então era isso, um abraço e tchau, tchau!